Luísa vence um julgamento terrível lutando contra os demônios. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu no meu interior? Tudo era terror para mim. Aquele amor que eu sentia antes em mim, agora eu via convertido em ódio atroz. Que pena que eu não podia mais amá-lo. Atormentou minha alma pensar que aquele Senhor era quem havia sido tão bom para mim. Que dor agora em me ver compelida a detestá-lo, a blasfemar como se ele fosse o inimigo mais cruel, sem poder olhá-lo nem em suas imagens, porque apenas olhando para elas, segurando as imagens nas mãos, beijando-as, elas vinham a ser para me causar um ímpeto de ódio e tanta força em pensar em destruí-las todas e quebrá-las. E às vezes eu resistia tanto que a natureza tremia da cabeça aos pés. Oh Deus, que castigo mais amargo! Acredito que se não houvesse mais penalidades no inferno, a dor de não poder amar a Deus seria o inferno mais terrível e horrível. Muitas vezes, o diabo colocou diante de mim as graças que o Senhor me deu, agora me deixando vê-las como elas eram, uma obra da minha imaginação. E, portanto, ele me incentivou a poder levar uma vida mais livre e confortável. E agora, apresentando-a para mim como verdadeira e me censurando, dizendo: este é o bem que você queria? Essa é a recompensa? Ele deixou você em nossas mãos. Você é nossa, pois tudo acabou. Não há mais esperança. E por dentro me senti jogando impulsos de indignação contra o Senhor e de desespero que várias vezes, tendo encontrado alguma imagem entre as mãos, tão grande foi a força do desdém que a quebrei. Mas enquanto eu fazia isso, chorei e beijei-a, mas não sei dizer como fui forçada a fazê-lo. Agora, quem pode dizer o tormento da minha alma? Os demônios estavam comemorando e rindo. Quem fez barulho de um ponto, quem do outro, que rugiu, que me ensurdeceu com gritos, dizendo: veja como você é nossa. Não há mais nada a não ser levá-la para o inferno de corpo e alma. E então você verá o que faremos. Às vezes eu me sentia sendo puxada, agora minhas roupas, agora a cadeira onde eu estava ajoelhada, e eles se mexiam tanto e gritavam que eu não podia rezar, e às vezes era tanto medo que, acreditando que tinha que me libertar, eu deitava na cama, como esses acidentes aconteciam a maior parte da noite. Mas mesmo lá, eles me seguiram puxando meu travesseiro e cobertores. Agora, quem pode dizer o medo que eu senti? Não sabia onde eu estava, nem acima da terra, nem no inferno. Foi tanto medo que eles realmente me trouxeram de ir com eles para o inferno, que os olhos não podiam mais estar fechados para dormir. Eu era como alguém que está presa a um inimigo cruel, que jurou que a qualquer custo ele deve tirar a minha vida. E pensei que isso iria acontecer comigo quando fechei os olhos pela primeira vez. Então senti como se alguém colocasse algo dentro de mim, para que eu tivesse que mantê-los abertos para ver quando eles deveriam me levar. Quem sabe como eu poderia me forçar e me opor ao que eles queriam fazer? Então senti levantarem meu cabelo um por um suor frio que me penetrou nos ossos e senti os nervos e os ossos sendo separados um por um, e eles estavam lutando juntos para me pôr medo. De modo que fui forçada a manter os olhos abertos para ver quando eles vinham. Quem sabe como eu poderia me forçar e me opor ao que eles queriam fazer. Outras vezes me sentia incitada a tais tentações de desespero e suicídio que às vezes me encontravam perto do poço ou até de alguma faca, me sentindo puxando para dentro ou mesmo pegando a faca e me matando. E era tanta força que eu tinha que fazer para escapar.
que sentia dores da morte. E enquanto estava fugindo, senti-os vindo atrás de mim e me sugeri que para mim era inútil continuar vivendo, depois de ter cometido tantos pecados. Deus me abandonara porque eu não tinha sido fiel. De fato, vi que havia cometido tantas maldades que nenhuma alma do mundo havia cometido. Portanto, para mim não havia mais misericórdia pela qual esperar. Nas profundezas da minha alma me senti repetindo como se pode viver como inimigo de alguém. Deus, você sabe o que é Deus? O que você tanto ofendeu e blasfemou e odiou? Ah, aquele imenso Deus que a cercou em todos os lugares e você, sob seus olhos, ousou ofendê-lo? Ah, perdeu o Deus da sua alma. Quem lhe dará mais paz? Quem a libertará de tantos inimigos? Foi uma dor que eu não fiz nada além de chorar. Às vezes eu costumava orar e os demônios, para aumentar o meu tormento, o sentiam se apoderando de mim. E aqueles que me espancavam, aqueles que me cutucavam, aqueles que estavam sufocando minha garganta. Uma vez que lembro que enquanto eu orava, senti em meus pés se abrir o chão e as chamas saírem, e eu estava afundando nelas. Tal era o susto e a dor que eu permaneci meio morta, e para voltar daquele estado veio Jesus Cristo e ele me devolveu. Ele me fez entender que não era verdade que eu tinha vontade de ofendê-lo e que eu mesmo o conhecia. Uma tristeza muito amarga eu sentia que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria ouvi-lo, que por agora eu tinha que ter paciência para sofrer esses assédios e que então a paz deveria vir. Nesse meio tempo, quando cheguei aos extremos e às vezes para me colocar em tormentos mais amargos, no ato desse conforto, a alma estava convencida, porque diante dessa luz é impossível para a alma não aprender a verdade. O diabo ainda estava me tentando a não ter comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era uma ousadia ir para lá e que se eu ousasse, Jesus Cristo não viria, mas o diabo me fornecia tantos tormentos que demonstrava que isso me daria a morte. Mas a obediência o venceu. É verdade que às vezes sofri punição mortal para que eu dificilmente pudesse me recuperar após a comunhão. Mas como o confessor queria que eu fizesse isso absolutamente, não poderia fazer o contrário. Então eu lembro, no entanto, que eu fiz várias vezes isso. Também me lembro que às vezes, enquanto eu orava à noite, os demônios umedeceram a lâmpada, às vezes eles rugiram para me fazer medo, outras vezes rumores, como se estivessem morrendo. Mas quem pode dizer tudo o que eles fizeram? É impossível. Portanto, esse trabalho duro, embora não me lembre tão bem, durou 3 anos, mas eu tive os dias, as semanas de intervalo, não que eles parassem completamente. Mais tarde, eles começaram a mitigar. Jesus ensina a Luísa como agir para afastar esses espíritos infernais e, portanto, ela passa no teste ao qual o Senhor a submeteu. Lembro-me de que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou o que eu tinha que fazer para colocá-los em fuga, e era desprezá-los e não dar atenção. E isso eu tive que fazer, agir como se fossem tantas formigas. Senti tanta força que não sentia mais nem esse medo de antes. E fiz isso. Quando eles faziam barulho, eu lhes dizia: vocês não têm nada mais para fazer. E para gastar tempo, gastam seu tempo fazendo bobagens. Quando vocês se cansarem, terminem. Às vezes cessavam, outras vezes ficavam com raiva e faziam barulhos mais altos. Eu os senti perto de mim, ficando mais fortes e mais violentos, querendo me levar com eles para o inferno. Senti o cheiro horrível, o calor do fogo. É verdade que no meu interior senti uma certa emoção, mas me fortaleci e lhe disse: vocês são tão mentirosos. Se isso fosse verdade, desde o primeiro dia vocês já teriam feito, mas como são falsos e não possuem poder sobre mim, exceto o que lhe é dado de cima, então cantem à vontade e quando se cansar fechem a porta.
Então, se eles faziam reclamações e choros, eu dizia a eles: o quê? Vocês não tiveram o que fazer hoje? Ué, vocês já têm alguma alma que está reclamando? Pobres, eles não se sentem bem. Mas quero fazer com que vocês reclamem um pouco mais. E comecei a orar pelos pecadores ou a fazer ações de reparação. Às vezes eu ria em mim mesma quando eles começavam a fazer as coisas de sempre, e eu lhes dizia: como posso temer vocês, raça vil? Se vocês fossem seres sérios, não fariam tanta bobagem. Vocês não têm vergonha de si mesmos? Vocês se deixam zombar? Não se deixam zombar? Se eles tentassem me blasfemar ou odiar a Deus, oferecia-lhe aquela tristeza muito amarga a força que fiz em mim mesma, pois enquanto via que o Senhor merecia todo amor, todo louvor, e fui forçada a fazer o contrário, em reparação a tantos que blasfemam livremente e que nem se lembram disso. Existe um Deus que é obrigado a amá-los novamente. Se eles me pediam desespero, no meu interior eu disse: não me importo nem com o céu, nem com o inferno. O que é importante para mim é amar meu Deus. Não é hora de pensar em mais nada. Pelo contrário, é hora de amar o máximo que posso. Meu Deus bom, céu e inferno, coloco de volta em suas mãos. Quem é tão bom me dará o que melhor combina comigo, e comigo dará um lugar onde eu possa glorificá-lo mais. Jesus Cristo me ensinou que a maneira mais eficaz de libertar a alma de toda apreensão vã, de toda dúvida, de todo medo, é viver protestando diante do céu, da terra e dos próprios demônios, de não querer ofender a Deus, mesmo ao custo de sua própria vida, de não querer permitir nenhuma tentação do diabo. E isso assim que a alma sentir que vem a tentação, se puder no ato da batalha, e assim que começar a se sentir livre, e também entre o curso do dia. Ao fazê-lo, a alma não perderá tempo pensando se consentiu ou não, porque o simples fato de se lembrar do protesto realizado já restabelecerá a calma. E se o diabo procura perturbá-la, ele pode responder que se pretendia ofender a Deus, não protestaria de outra maneira, e assim ela será salva de todo medo. Agora, quem pode dizer a raiva do diabo? Que todos os seus truques foram bem-sucedidos para a sua confusão, e onde ele acreditava ter perdido, e que suas próprias tentações e artifícios a alma usou para fazer atos de reparação e oferecimento. A outra maneira que Jesus me ensinou a afugentar as tentações foi a seguinte: se eles me tentavam a cometer suicídio, eu tinha que responder: vocês não têm permissão de Deus. De fato, ao contrário, quero viver para poder amar mais meu Deus. E se eles me espancavam e me batiam, eu tinha que me humilhar, me ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso aconteceu na penitência dos meus pecados. Não apenas, mas para oferecer tudo como atos de reparação a todas as ofensas a Deus que foram feitas no mundo. Finalmente, uma péssima tentação que me demorou um pouco foi que, no contato contínuo de cerca de 1 ano com demônios tão feios e tenebrosos, eu tive que ficar grávida e dar à luz a um pequeno demônio com chifres. A fantasia foi criada para que eu me visse antes como uma confusão horrível com o que teria sido dito por mim por um evento tão ruim. Finalmente, terminou após cerca de 1 ano e meio essa luta. A dureza dos demônios terminou e toda uma nova vida começou. Mas os demônios não pararam de vez em quando de vir para me molestar, mas não eram tão frequentes. A batalha não era tão feroz e eu me acostumei a desprezá-los. O último assalto dos demônios. Luísa vê Jesus sofrendo uma segunda vez e aceita o estado de vítima. A nova vida que começou foi como se eu ficasse na condição de estar isolada numa fazenda. Um dia, enquanto mais do que nunca fui atormentada pelo diabo, tanto que me senti perdendo força e falhando, à noite, enquanto estava, senti uma coisa mortal chegando e perdi a consciência.
Nesse estado, vi Jesus Cristo cercado por tantos inimigos que o espancaram, bateram na sua face, enfiavam-lhe a coroa de espinhos na cabeça, quebravam-lhe suas pernas e os braços. Depois que quase o reduzirem em pedaços, colocaram-o nos braços da Madonna, e isso aconteceu não muito longe de mim. Depois que a Virgem Maria o abraçou, ela se aproximou de mim e, chorando, disse-me: Filha, veja como meu filho é tratado pelos homens, as horríveis ofensas que cometem, que nunca lhe dão trégua. Observe-o, como ele sofre. E eu tentei olhar para ele e o vi todo ensanguentado, todas as suas feridas e quase todo desfiado, reduzido a um estado mortal. Senti tantas dores que queria morrer 1000 vezes, em vez de ver o meu Senhor sofrendo tanto que tinha vergonha dos meus pequenos sofrimentos. A Santíssima Virgem acrescentou, mas ainda chorando: Comecei a beijar as feridas do meu filho. Ele a escolhe como vítima, e se tantos o ofendem, se ofereça para sofrer o que ele sofre. Você lhe dará um descanso para sofrer. Você não aceita? Eu me senti tão arrasada que me vi tão mal, o que ainda sou, e indigna, que não ousei dizer sim. A natureza tremia, me senti tão fraca em dores do passado que me deixavam no fio de vida. Então eu não sei como, à distância, vi os demônios que estavam gritando tanto e que tudo o que eu tinha visto fazer ao Senhor tinham que fazer isso comigo se eu aceitasse. Em mim mesma senti tantas dores, calafrios, que pensei que tinha que deixar esta vida. Finalmente me aproximei de Jesus e beijei suas feridas. Parecia que, tendo feito isso, aqueles membros tão rasgados se curaram e o Senhor, que antes parecia quase morto, estava começando a reviver uma nova vida. Internamente, recebia, entretanto, essas luzes sobre as ofensas que são feitas ao Senhor. Estas me atraíram para eu aceitar ser vítima, mesmo que eu tivesse que sofrer 1000 mortes, porque o Senhor merecia tudo e que eu não podia me opor ao que Ele queria. Isso aconteceu enquanto estávamos em silêncio, mas naqueles olhares que demos um ao outro havia tantos convites, tantas flechas flamejantes que passaram pelo meu coração. A Santíssima Virgem pediu-me especialmente para eu aceitar, mas quem pode dizer tudo o que eu passei? Por fim, o Senhor olhou para mim gentilmente e me disse: Você viu o quanto eles me ofendem e em quantas atitudes iníquas eles seguem fazendo? Sem perceberem, eles caem no abismo. Venha e ofereça-se perante a justiça divina como vítima de reparação pelas ofensas que são cometidas e pela conversão dos pecadores, que com os olhos fechados bebem da fonte envenenada do pecado. Um amplo campo se abre diante de você no sofrimento. Sim, mas também de muitas graças. Não vou mais deixar você. Virei a ti para sofrer tudo o que os homens fazem comigo, fazendo de você parte das minhas dores. E por ajuda e conforto, eu te dou a minha mãe. E parecia mesmo que ela se deu e me reaceitou. Eu também me ofereci completamente a ele e à Virgem, pronta para fazer o que eles queriam, e então terminei a primeira vez que saí de mim. Depois que me recuperei daquele estado de petrificação que comecei a ficar, senti tantas dores, tanta aniquilação de mim mesma, que me vi como um verme miserável que não podia fazer nada além de rastejar pela terra. Eu disse ao Senhor: Socorro, sua onipotência me aterra. Vejo que se você não me recria, meu nada seria todo desfeito e se dispersaria. Dá-me o sofrimento, mas peço-lhe que me dê forças, pois me sinto morrendo. E assim começou uma sucessão de visitas de Nosso Senhor e tormentos dos demônios. Quanto mais eu me resignava, mais eles aumentavam sua raiva. A vítima começa a exercer seu ofício participando das dores de Jesus. Coroada de espinhos para reparar pecados, uma espécie de orgulho, começa a fome para Luísa.
Alguns dias depois do acontecido, senti-me mais uma vez perdendo a consciência. Lembro-me que no começo, toda vez que sentia tal estado, pensava que tinha que deixar a vida. Quando perdi os sentidos, ele novamente mostrou a Nosso Senhor com a coroa de espinhos na cabeça, toda pingando sangue. E para mim ele disse: Filha, veja o que os homens estão fazendo comigo nestes tempos tristes. Seu orgulho é tão grande que infestou todo o ar, e é tanto cheiro do qual se espalha por toda parte que subiu diante do meu trono no céu. Eles se certificam de que se calem os pobres. Eles não têm olhos para ver a verdade de suas ações, porque são ofuscados pelo pecado do orgulho com o acompanhamento dos outros vícios que carregam com eles. Peço-te, dai-me um alívio para tantos espasmos terríveis e uma reparação para tantos erros que me foram cometidos. E por assim dizer, tirou a coroa, que não parecia coroa, mas toda uma peça, de modo que nenhuma partícula mínima da cabeça permaneceu livre. Mas tudo foi perfurado por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, ele se aproximou de mim e perguntou se eu aceitava. Eu me senti tão irritada, senti tanto sofrimento pelas ofensas, que senti que meu coração se partia. Eu disse a ele: Senhor, faça-me o que tu quiseres. Então ele pegou, enfiou na minha cabeça e desapareceu. Agora quem pode dizer os espasmos que senti quando voltei para mim? A cada movimento da cabeça pensava que estava morrendo. Havia tantas dores, as mordidas que sentia na minha cabeça, os meus olhos, os meus ouvidos, atrás do pescoço. Eu sentia aqueles espinhos penetrarem na minha boca e isso se apertou para que não pudesse abri-la, para conseguir comer. E eu estava, quando 2 e 3 dias, sem poder comer nada. Quando as dores foram atenuadas de alguma forma, senti uma mão sensível que pressionou minha cabeça e renovou minhas dores. E às vezes havia tantos espasmos que perdia a consciência pela dor. No começo isso aconteceu alguns dias sim, outros não. Quando sucedeu 3, 4 vezes ao dia, quando duraram 1/4, quando meia hora e quando 1 hora e depois permaneci livre. Só que me senti muito fraca e morrendo e sofrendo. Ainda me lembro disso, porque às vezes, por causa do sofrimento da cabeça, como eu disse acima, não conseguia abrir a boca para comer. E como a família sabia que eu realmente não queria sair do quarto, então viram que eu não comia. Eles me atribuíram tudo por capricho e, é claro, ficavam irritados, preocuparam-se e me ofendiam. A natureza queria se ressentir disso, porque vi que o que eles disseram não era verdade. Mas o Senhor não queria esse ressentimento. E aqui está como aconteceu. Sofrimentos da família. O maior medo e repugnância de Luísa de que outros pudessem perceber seu sofrimento e o que acontece com ela, mas o Senhor os faz perceber isso. Uma noite, enquanto eu estava à mesa, neste estado de não conseguir abrir a boca, a família começou a se preocupar. Senti tanto que comecei a chorar, e para não ser vista, levantei-me e fui para outra parte, continuando a chorar, e orei a Jesus Cristo e à Santíssima Virgem para me dar ajuda e força para suportar essa provação. Mas ao fazer isso, senti-me começando a perder a consciência. Oh Deus, que pena o simples pensamento de ser vista por minha família. Até então ela não havia percebido. Enquanto isso, Senhor, eu disse a ele: não deixe que eles me vejam. Eu tinha tanta vergonha de ser vista que não sei dizer o porquê, e tentei o máximo que pude me esconder em lugares onde não pudesse ser vista, quando de repente fiquei surpresa para que não tivesse tempo de me esconder ou pelo menos de ajoelhar, por causa de como estava naquela posição em que permaneci petrificada. E poderia dizer que estava rezando, então fui descoberta. Quando perdi meus sentidos, momento em que fico petrificada, ele me fez vê-lo no meio de tantos inimigos que lhe trouxeram todo tipo de insultos. Especialmente eles o pegaram e o pisotearam sob seus pés.
o blasfemaram e puxaram seus cabelos. Pareceu-me que meu bom Jesus queria escapar debaixo daqueles pés fétidos e ele foi procurar, quem sabe, quem poderia encontrar, se poderia encontrar uma mão amiga que o libertasse. Mas ele não encontrou ninguém. Enquanto vi isso, não fiz nada além de chorar pelas dores do meu Senhor. Eu queria ir entre aqueles inimigos. Quem sabe se eu poderia libertá-lo, mas não ousei. Eu disse a ele: Senhor, faça-me parte de suas dores. Eu poderia te levantar e libertar você. Enquanto dizia isso, aqueles inimigos, como se eles tivessem entendido, estavam vindo contra mim, mas com tanta raiva, e começaram a me bater, a puxar o meu cabelo, a me pisar. Eu tinha tanto medo, sofri sim, mas por dentro fiquei feliz, porque vi que ao Senhor foi dada uma pequena pausa. Mais tarde, esses inimigos desapareceram e fiquei sozinha com o meu Jesus. Tentei sentir pena dele, mas não me atrevi a dizer nada. E ele quebrou o silêncio e me disse: tudo o que você viu não é nada comparado com as ofensas que me fazem hoje continuamente. É tão grande a cegueira deles, a inundação das coisas terrenas, que se tornam não apenas meus inimigos cruéis, mas também deles mesmos. E como os olhos deles estão fixos na lama, eles passam a desprezar-me. Quem abrigará tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tantas pessoas que me custam sangue e vivem quase enterradas no fedor das coisas terrenas? Oh, venha comigo e oremos e choremos juntos por tantas pessoas cegas que possuem olhos para tudo o que tem na terra e depois desprezam e pisam as minhas graças sob seus pés imundos como se fosse lama. Por favor, levante tudo o que é terra, abomine e despreze o que não me pertence. Não fique mais impressionada com os insultos que você recebe de sua família depois de me ver sofrer tanto. Não só se importe, mas só se importe com a minha honra, as ofensas que me fazem continuamente, a perda de tantas almas. Oh, não me deixe sozinho em meio a tantas dores que rasgam meu coração. Tudo o que você sofre agora é pouco comparado com as dores que sofrerá. Eu sempre te disse que o que quero de você é a imitação da minha vida. Veja como você é diferente de mim, portanto, tenha coragem, não tenha medo. Depois disso, voltei para mim mesma e senti que estava cercada pela família que estava chorando e muito preocupados. E tinha tanto medo de que esse estado continuasse que eles, assim que puderam, me trouxeram de volta a Coraton para que eu pudesse ser observada por eles e pelos médicos. Não sei dizer por que senti tanto horror ao pensar que precisava ser visitada por médicos, que muitas vezes chorei e reclamei ao Senhor dizendo: quantas vezes o Senhor pedi a você que me deixasse sofrer escondida. Este foi o meu primeiro e único pedido, e agora também estou sem isso. Por favor, me diga como vou fazer isso. Você sozinho pode me ajudar a me livrar dessa minha aflição. Você não ouviu tudo o que eles dizem? Como pensam, ora de uma maneira e ora de outra, que querem me aplicar um remédio e tudo mais? Tantos são os olhos sobre minha pessoa, que então não me darão mais paz. Oh, ajude-me em tantos sofrimentos que sinto que estou perdendo a vida. E o Senhor gentilmente acrescentou: não quero que chore por isso. O que eu quero de você é que se abandone como morta em meus braços, até que você abra seus olhos para olhar o que eu faço, pelo que as criaturas fazem e dizem, senão não posso operar livremente em você. Você não confia em mim? Você não conhece o bem que eu quero e que tudo o que eu permito, através de criaturas, demônios ou diretamente de mim, é para o seu verdadeiro bem e não serve a nenhum outro propósito senão levar a alma àquele estado para o qual eu a elegi? Então eu quero que você, com os olhos fechados, fique nos meus braços, sem olhar e investigar isso ou aquilo, confiando inteiramente em mim, me deixando operar livremente. Se você fizer o contrário, perderá tempo e se oporá ao que eu quero fazer com você. Em relação às criaturas, use de um profundo silêncio, seja benigna e submissa com todos, que sua vida, sua respiração, seus pensamentos e afetos sejam atos contínuos de reparação,
que apaziguem minha justiça, oferecendo-me juntos o assédio de criaturas que não serão poucas. Depois disso, fiz o máximo que pude para me resignar à vontade de Deus, embora muitas vezes me sentisse tão rígida por parte das criaturas, que às vezes não fazia nada além de chorar. Também chegou a hora de eu visitar o médico e ele julgou que o meu estado não passava de um evento nervoso. Então ele prescreveu remédios, distrações, caminhadas, banhos frios, recomendou à família que eles me olhassem bem quando me surpreendesse nesse estado de petrificação. Porque ele lhes disse: se vocês a mexerem, poderão quebrar os seus membros. Não tentem consertá-la. Porque quando fico nesse estado, eu fico petrificada como um cadáver imóvel. Assim, minha família ficou em alerta. Eles me impediam de ir à igreja, eles não me deram mais liberdade para ficar sozinha. Eu era levada a todos os lugares com eles e com mais frequência por eu voltar a esse estado sempre. Reclamei muitas vezes ao Senhor, dizendo: meu bom Jesus, quanto minhas dores aumentaram. Faltam até as coisas mais caras para mim, que são os sacramentos. Eu nunca pensei que deveria chegar a esse estado, mas quem sabe onde eu vou acabar? Por favor, me dê ajuda e coragem, pois a natureza está falhando. Muitas vezes foi bom receber suas palavras para mim, agora ele estava me dizendo: estou em seu auxílio. Com que você se sente preocupada? Você não se lembra que eu sofria também todo tipo de coisa e pessoa também? Quem pensou em mim de uma maneira e quem pensou de outra? As coisas mais sagradas que eu fiz foram julgadas como feitas defeituosas, ruins, a ponto de me dizerem que eu era um demônio, tanto que eles me olharam com olhos sombrios, me seguravam no meio delas com tanto ódio e eu saía do meio delas o mais rápido que podia, pois quiseram muitas vezes me tirar a vida, pois minha presença se tornara intolerável para eles. Então você não quer que eu faça como você? Fazendo você sofrer por parte das criaturas? A cruz. Luísa é forçada a ficar na cama por períodos de tempo. A impossibilidade de comer é acentuada. O confessor é chamado pela primeira vez que a liberta do estado de petrificação. Depois que passei algum tempo nesse estado subindo as escadas, ou cerca de 6 ou 7 meses, o sofrimento aumentou mais, tanto que fui forçada a ficar constantemente na cama. Muitas vezes o estado de perda de consciência era multiplicado, o que eu quase não tinha uma hora livre. Fui reduzida a um estado de extrema fraqueza. Minha boca se contraiu para não poder mais abri-la, e em algum tempo livre pude tomar apenas algumas gotas de bebida, mesmo que pudesse, e tive que recolocá-la pelos vômitos constantes que eu sempre sofria. Depois que fiquei cerca de 18 dias nesse estado contínuo, eles trouxeram um confessor para que eu me confessasse. Quando o confessor chegou, ele me encontrou naquele estado de falta de consciência. Quando voltei, ele me perguntou o que eu tinha. Eu disse a ele apenas o mínimo, mantendo o resto em silêncio. E desde então as torturas dos demônios e as visitas de Nosso Senhor continuaram. Portanto, eu disse a ele: Padre, é o demônio. Ele me disse: não tenha medo, que não seja o diabo. E se for ele, o Padre a libertará. Assim, me dando obediência e me marcando com a cruz e me ajudando a soltar meus braços, porque senti meu corpo inteiro se transformar numa pedra, como se estivesse tornado uma peça inteira. Ele conseguiu devolver-me o movimento de meus braços e me fazer abrir a boca, antes de me tornar imóvel para tudo. Eu atribuí isso à santidade do meu confessor, que realmente era um santo sacerdote. Eu o toquei quase por um milagre, tanto que disse a mim mesma: veja, eu estava preparada para morrer, pois na realidade me senti tão mal que se eu tivesse durado nesse estado, acredito que tinha deixado a vida. Então, depois que o confessor foi embora e eu fiquei livre, eu voltei ao estado anterior. E aconteceu que eu passei semanas, 15 dias e também meses em que fiquei surpresa com esse estado. Enquanto isso, durante o dia sozinha, consegui me libertar.
quando eu sempre me surpreendia tantas vezes, como disse acima, a família chamava o confessor. Tanto mais que eles, familiares, viram a primeira vez que eu estive livre. Todos acreditavam que eu não precisava mais voltar àquele estado. Em vez disso, fui à igreja e retornei ao estado anterior. Então eles chamaram o confessor e eu fiquei livre. Mas nunca me ocorreu que em tal estado o padre fosse necessário para me libertar, ou que minha doença fosse algo extraordinário. É verdade que quando perdi os sentidos, vi Jesus Cristo, mas isso eu atribuí à bondade de nosso Senhor e disse a mim mesma: veja quão bom é o Senhor para mim, que eu neste estado de sofrimento Ele vem para me dar força. Caso contrário, como eu poderia sustentar? Quem me daria força? É verdade que quando um estado desse tipo acontecia comigo de manhã em comunhão, Jesus dizia para mim, e nesse mesmo estado os sofrimentos dele vinham também até mim, mas não prestei atenção a nada disso, apenas pensando às vezes em dizer ao confessor que me consideraria a alma mais soberba que existia no mundo, se eu ousasse falar sobre essas coisas de ver Jesus Cristo, e sentia tanta vergonha que era impossível dizer algo àquele confessor, por mais bom e santo que ele fosse. A cruz de saber que seus sofrimentos são conhecidos pelos outros. Isso também foi uma dor de Jesus. Por isso, passei vários anos sofrendo da parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Às vezes senti tanta amargura por parte das criaturas e do modo como elas pensavam, que tinha vergonha de me deixar ser vista por alguém. Tanto que meu maior sacrifício deveria aparecer entre as pessoas. Tanto foi a vergonha e a confusão que me sentia idiota. Houve outras visitas de outros médicos, mas não conseguiram nada. Às vezes, derramando lágrimas amargas, eu dizia com todo o coração: Senhor, como meus sofrimentos se tornaram públicos, não apenas para a família, mas também para estranhos. Eu me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todo mundo está apontando para mim como se esses sofrimentos fossem os piores possíveis. Não sei me dizer o que aconteceu comigo. Peço-te, só você pode me libertar dessa publicidade e me fazer sofrer escondida. Eu imploro, responda-me. Às vezes o Senhor também mostrou que Ele não me ouvia, e minha dor aumentou. Às vezes lamentava-se dizendo: pobre filha, vem a mim, que eu quero consolá-la. Você está certa que sofre muito, mas não se lembra que eu também, quanto mais eu sofri. Até certo ponto minhas dores estavam ocultas, mas quando a vontade do Pai me fez passar a sofrer em público, saí prontamente para encontrar confusões vergonhosas, desprezos, até ser despido no meio de um povo muito numeroso. Você poderia imaginar uma confusão maior que essa? Minha natureza sentia muito esse tipo de sofrimento, mas eu estava de olho na vontade do Pai e oferecia essas dores em reparação a tantos que praticam publicamente as ações mais nefastas, com os olhos abertos, se orgulhando delas, sem a menor vergonha. Eu disse a ele: Pai, aceite minhas confusões e ofensas em reparações a tantos que têm a insolência de ofendê-lo tão livremente, sem o menor arrependimento. Perdoe, dê a eles luz para ver a feiura do pecado e se converter. Eu também quero compartilhar com você esse tipo de sofrimento. Você não sabe que os presentes mais bonitos que posso dar às almas que amo são cruzes e dores? Você é uma criança ainda no caminho da cruz, então se sente fraca demais. Quando você crescer e souber o quão precioso é o sofrimento, sentir-se-á mais forte. Portanto, incline-se em mim, descanse, pois assim adquirirá força. Uma nova cruz muito difícil para Luísa, a sujeição como vítima ao poder dos padres, sofrimentos muito dolorosos que ela teve que suportar da parte deles. Portanto, é verdade que eu não acreditava que o padre podia me libertar, e que isso só acontecera por causa da santidade dele, que quando chegou a hora de ele ir a outro país, uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me pediu, compreendendo que eu tinha que não mais me surpreender com esse estado. Ele me convidou para fazer companhia a ele, participando de seus sofrimentos, e eu imediatamente lhe disse: Senhor, como vou fazer isso? O confessor não se encaixa.
quem deve me libertar? Agora você quer me fazer morrer? E o Senhor me disse apenas: sua confiança deve estar apenas em mim. Ser resignada, porque a resignação torna a alma luminosa. Mantém todas as outras paixões no lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, entro na alma e conformo tudo em mim e deixo-a viver em a minha mesma vida. Resignei-me à sua santa vontade. Ofereci a comunhão como a última da minha vida. Dei-lhe a última despedida a Jesus no sacramento, apesar de ter me demitido, mas a natureza sentiu tanto que durante todo o dia não fiz nada além de chorar e orar ao Senhor para me dar forças. Na verdade, o fato era muito amargo para mim. E sem pensar ou saber, me vi com uma nova cruz pesada, que acredito ser a mais pesada que já tive na minha vida. E enquanto estava naquele estado de sofrimento, não pensei em nada além de morrer e fazer a vontade de Deus. Da parte da família, que também sofria ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum padre. Eles queriam que viessem vários padres. Depois de 10 dias, o confessor veio até mim, confessando-me. Este era um que me atendera quando eu era bem pequena. A partir daqui, tive uma guerra por parte dos padres. Teve aqueles que disse que isso era uma invenção minha. Teve aquele que aconselhou me baterem. Teve aquele que pensou em me fazer acreditar ser uma santa. Outro que acrescentou que eu estava possuída e tantas outras coisas, que contar aqui tudo seria uma história muito longa. Então, com essas ideias em mente, quando o sofrimento aconteceu e a família mandava buscar alguém, eram situações tão estranhas que a minha pobre família sofreu muito, especialmente minha pobre mãe. Quantas lágrimas ela derramou por mim. Ó Senhor, recompense-a. Ó meu bom Deus, como sofri deste lado. Você sozinho sabe tudo. De onde quem pode dizer o quão amargo foi o fato de que somente o Padre poderia me libertar desse estado de sofrimento? Quantas vezes orei, derramando lágrimas amargas para me libertar sozinha. Quantas vezes eu fiz resistência positiva ao Senhor. Quando Ele quis que eu me oferecesse como vítima e aceitasse as penalidades, eu disse a Ele: Senhor, me prometa que você mesmo me libertará. E então eu aceito tudo, quase o contrário, não aceitarei. Resisti ao primeiro dia, ao segundo, ao terceiro. Mas quem pode resistir a Deus? Ele me insistiu tanto que no final fui forçada a passar pela cruz. Outras vezes eu disse a Ele com entusiasmo e confiança: Senhor, como foi que você me fez isso? Como entre eu e você quer colocar um terceiro agora? E este terceiro que não quer me ajudar? Veja bem, nós dois poderíamos estar muito felizes. Quando você quiser que eu sofra, eu imediatamente aceitava, porque sabia que você mesmo podia me libertar. Agora não, é preciso outra mão. Eu imploro, liberte-me, pois ambos seremos mais felizes assim. Às vezes ele fingia não me ouvir e não dizia nada para mim. Outras vezes ele dizia para mim: não tenha medo, sou eu quem te dá trevas e luz. É meu costume que minhas obras sejam manifestadas através dos padres. Então passei 4 anos nessas contradições por parte dos padres. Muitas vezes eles me submeteram a duras provações. Vieram para me fazer ficar naquele estado de sofrimento petrificada, incapaz de fazer o menor movimento, nem mesmo para poder tomar uma gota de água. 18 dias mais ou menos, quando queriam. Só Deus sabe o que eu passei naquele estado. E depois, quando vinha um padre bom, me dizia: seja paciente, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como caprichosa e desobediente por voltar a ficar petrificada novamente. Luísa se curva com graça às dores e contradições que advêm dos padres. Jesus, usando a epidemia de cólera, coloca-a no suporte da lâmpada, tornando público seu status de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas eu derramei! Quantas vezes eu pensei que era desobediente! Eu disse para mim mesma: como? Aquela virtude que é mais agradável ao Senhor está tão longe de mim? O que uma alma desobediente pode fazer e esperar de bem? Muitas vezes eu reclamei com o nosso Senhor e às vezes cheguei a me ressentir. E quando Ele queria que eu aceitasse o sofrimento, resisti o máximo que pude.
Mas o Senhor, quando viu que eu estava começando a resistir, mostrou que Ele não estava me curando e Ele não me disse mais nada. E de repente veio me surpreender. O que o confessor disse então é porque às vezes ele não queria que eu caísse nesse estado. Mas isso não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que nunca serviu de nada. Mas também lembro que o castigo mais doloroso para mim não foi não poder obedecer. Nesse período lembro que havia cólera e um dia orei ao meu bom Jesus para interromper esse flagelo. E ele me disse: te satisfarei enquanto você concordar em se oferecer para sofrer o que eu quero. Eu disse a ele: Senhor, não posso. Você sabe como eles pensam, os sacerdotes, e o fato deve passar somente entre apenas nós dois. Assim eu estaria pronta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu me preocupasse com o que os homens pensavam e imaginavam de mim, eu não teria operado a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meus olhos somente na salvação deles. E o grande amor que me devorou me fez fazer dessa maneira que, quando vi pessoas que pensavam mal de mim e me deram a oportunidade de me fazer sofrer mais, eu deveria oferecer aquelas mesmas dores que me deram para a sua própria salvação. Você esquece que o que eu quero de você é a imitação da minha vida e de tudo o que eu lhe oferecer farei parte de tudo? Você não sabe que o ato mais bonito, heróico e agradável que eu tenho e que vocês devem me oferecer é o de se oferecer por aqueles que são contra vocês? Fiquei muda. Não sabia o que responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria. E até à noite fiquei surpresa com esse estado de sofrimento. E fiquei 3 dias seguidos. Depois que me recuperei, não senti mais nada sobre a cólera.